Olá, estamos de volta com o programa Bem Viver. Hoje eu recebo o dentista Laércio Lázaro. Laércio, a gente estava falando no último bloco sobre cáries e vamos falar só um pouquinho sobre as doenças periodontais que muita gente pode não conhecer, mas que também são muito comuns, né? Exatamente. A doença periodontal é um processo inflamatório, né, bastante comum que se diagnostica no consultório. Esse processo inflamatório, ele pode estar restrito ao tecido gengival, que é a gengivite, né, que todo mundo conhece, mas também pode se estender. Ele pode atingir os tecidos adjacentes ao dente, como tecido ósseo, e desencadear um quadro de periodontite. Essa periodontite, se ela não for tratada, ela pode até levar à perda do elemento dentário. O paciente ele pode ter mobilidade desse dente, que muitas vezes, né, não é reversível e ele acaba tendo a perda desse dente. E os principais sintomas, caso a pessoa tenha em casa e não está sabendo o que está acontecendo? A doença periodontal ela tem como sintomas, sinais e sintomas, sangramento espontâneo, ou às vezes um sangramento muito intenso durante a escovação ou uso do fio dental. A gengiva, no aspecto fisiológico, ela possui um aspecto assim rosa pálida. O paciente com um processo inflamatório ali instalado, a gengiva já tem aquele aspecto avermelhado, o paciente sente gosto ruim na boca, sente um pouco de dor também. Então, basicamente, são essa sintomatologia que esse paciente vai apresentar. Vamos agora então responder alguns questionamentos que a gente recebeu nos intervalos. A Shirley de São Cristóvão, aqui de Ouro Preto, te parabenizou pelo seu dia, pela profissão que Obrigado. escolheu. Quando escova os dentes e passa o fio dental, sai às vezes um sangramento. Isso é normal? Olha, você acabou de falar isso. Obrigado, Shirley. Não, Shirley, não é normal. Se você está passando fio dental e você está tendo um quadro de inflamação, você está com uma gengivite ou uma periodontite. O fio dental, se ele for, né, passado de uma forma muito invasiva, muito interno, ele vai causar um sangramento mínimo. Mas se ele for passado da forma convencional e está sangrando, é porque você está com uma placa bacteriana instalada ou um tártaro, que é uma placa bacteriana calcificada. Então, tem uma gengivite e uma periodontite. E o tratamento disso é feito através de uma raspagem supra ou subgengival e de uma limpeza no próprio consultório odontológico. As causas normalmente há alguma falha na técnica de execução da escovação ou, em pouquíssimos casos, algum problema sistêmico. Normalmente, o paciente que tem alguma síndrome pode desencadear uma inflamação espontânea, um sangramento espontâneo. Beleza. A Jacinta do Cabanas, Mariana. Um sorriso bonito é tudo. Pensa em fazer clareamento nos dentes. É recomendável para a saúde? Jacinta, sim, o clareamento ele é indicado para quem almeja uma estética, um tom de cor, um branco mais evidente. Porém, o clareamento ele causa um pouquinho de sensibilidade nos primeiros dias, né? Só nos primeiros 4, 5, 6 dias, mas é algo assim que é facilmente contornado, né? Não é algo assim que seja insuportável. Porém, o clareamento ele é indicado quando o paciente ele tem uma higiene adequada, né? Não adianta ele tentar querer fazer um clareamento se ele tem tártaro, se ele tem placa bacteriana. Outra coisa importante é que se o paciente for tabagista, o clareamento não vai surtir tanto efeito, né? Então, o cigarro ele meio que neutraliza a ação do gel clareador. Paciente que toma muito café, toma vinho, também não é tão recomendável fazer o clareamento dentário. A Rúbia do Antônio Dias. Me tira uma dúvida. O certo é usar o fio dental antes ou depois da escovação? O ideal é que o fio dental seja usado antes da escovação, porque veja só, você executa a escovação e depois você passa o fio, a escova ela tira aquele grosso que ficou na boca. O fio dental tira aquele resto de alimento mais minucioso que está entre um dente e outro. Quando você escova, você limpou a superfície dentária. Quando você passa o fio, você está removendo aquele alimento que está preso entre um dente e outro e automaticamente ele passa pela estrutura que a escova já tinha limpado anteriormente. Então, automaticamente você está contaminando aquilo que você acabou de limpar. Não faz muito sentido, né? Exatamente. A Flávia de Saramenha. Meu filho de 5 anos está trocando os dentes. Já caíram 4. Quantos ainda vão cair? Ó, Flávia, a criança até os 6 anos de idade, ela tem a dentição decídua, que são todos os dentes de leite. Dos 6 aos 12, 13, já cheguei a ver casos de até 14 anos, ela está na fase de dentição mista. E a partir dos 13 e 14, dentição permanente. Isso é a ordem cronológica de erupção, né, que é de nascimento do dente convencional. Alguns pacientes fogem a essa regra. Se ele tem
A cronologia, ela diz que o paciente ele tem que ter 20 dentes de leite. Se caíram 4, então ainda faltam 16. Então, essa troca ela vai ocorrer entre os 6, 12, 13 ou 14 anos de idade. Beleza. A Paula da Bauxita. Confesso que tenho fobia de dentista. Tenho muita dificuldade de ir ao dentista por causa desse medo. Isso é normal? É normal. Eu sempre falo que todo dentista é um pouco psicólogo, porque além de fazer o tratamento odontológico propriamente dito, ele tem que né, saber ouvir o paciente, saber entender as experiências, né, às vezes alguma experiência desagradável que o paciente teve com algum tratamento ou algum familiar que relatou para ele. Então isso faz com que a pessoa tenha um certo bloqueio, uma certa resistência em querer fazer o tratamento odontológico. Então isso é super comum em criança, em adulto, em idoso. Então, o que a gente tenta fazer para amenizar isso é passar confiança para o paciente, estimular o tratamento preventivo, lembrando que ele é menos traumático, é mais rápido, é mais simples de fazer. E assim a gente tenta contornar esse problema da ansiedade e do medo, né, que as pessoas têm do dentista. Tem bastante, né? A Clarice do Alto da Cruz. Tenho bruxismo e sempre acordo com dor de cabeça. Esse sintoma pode ser devido ao ranger dos dentes durante o sono? Pode sim, Clarice. O bruxismo, ele é um hábito parafuncional, né, que o paciente range os dentes. Tem gente que range durante a noite, quando está dormindo, tem gente que é durante o dia. Tem gente que aperta os dentes e tem gente que aperta e range os dentes. Normalmente, está associado a um hábito parafuncional associado a algum fator psicológico, normalmente pacientes ansiosos, pacientes medrosos, ou então que está ali no quadro de estresse, ele tem um hábito de ranger os dentes, né? Um hábito assim automático, né? Não é contra a força dele. Então, o paciente às vezes ele range a noite inteira, ele acorda de manhã com aquela musculatura da face toda dolorida. Essa dor, ela pode também se estender na cabeça e até na coluna vertebral, né? Lembrando que tem alguns músculos, né, que se estendem aqui do sistema mastigatório, né, que é o sistema estomatognático, até a coluna, e o paciente ele pode sim ter essa sintomatologia dolorosa na cabeça. E o bruxismo cada dia é mais comum, né? O bruxismo está cada dia mais comum, mas é possível tratar no consultório. Então, se for o caso da dor de cabeça ser em função do bruxismo, o tratamento tem que ser feito no consultório odontológico. Beleza. Gleiciane, da Vila Aparecida. O flúor em excesso pode manchar os dentes? Qual a melhor maneira de usá-lo? Pode. O flúor, em excesso, ele pode causar uma alteração na estrutura dentária chamada de fluorose. Essa fluorose, o aspecto clínico dela é branco. O dente, ele, em algumas regiões, tem aquele branco mais opaco. Então, aquilo é em decorrência do excesso de flúor. Então, o flúor ele tem que ser aplicado no consultório, pelo profissional, porque se ele for aplicado em excesso, né, ou havendo associação do flúor tópico com sistêmico, lembrando que tem medicamento, que tem flúor na composição, tem água que eu já citei, pode levar a um quadro de fluorose. Então, tem que ser feito de forma cautelosa, né? E assim, quais são as dicas gerais de boa higiene, Laércio? Tem uma escova que é melhor para as pessoas estarem usando? O que a pessoa deve estar utilizando além da escovação? O que você pode dar de dica para a gente? Tá. A escovação, ela tem que ser feita 3 vezes ao dia, pelo menos, tá? Após as refeições. A escovação noturna é extremamente importante. Além da escovação, o uso do fio dental. Nós temos Uma vez ao dia o fio dental ou não? Todas as vezes? o fio dental após cada refeição. Se for uma vez só, não dá não? Não é suficiente. O ideal é que seja 3 vezes ao dia, pelo menos. O enxaguante bucal, ele não precisa ser feito, o bochecho, ele não precisa ser executado 3 vezes ao dia, né? Ele é mais um complemento, né? O que é extremamente essencial é a escovação e o fio dental. Em relação à escova, eu nunca me apeguei muito à marca. Tem alguns quesitos que a gente sempre adota, por exemplo, utilizar uma escova proporcional, por exemplo, criança, escova com cabo pequeno, adulto com cabo grande. Sempre comprar uma escova de cabeça arredondada, porque quando a cabeça é quadrada, à medida que você vai escovando, você pode traumatizar a mucosa e levar um sangramento, um trauma ali local. E tem que escovar a língua também? Tem que escovar a língua também. Existe no mercado também um dispositivo que é o raspador lingual, que também auxilia, né, na higiene da língua para que não haja formação da saburra, que é uma massa que vai formando ali na língua que pode levar à halitose, que é o mau hálito. E a escova ela tem que ser mais macia ou mais dura?
Para o paciente que tem todos os dentes naturais, a gente sempre indica escova macia ou extra macia. Porque se a escova tiver cerdas, que são aqueles pelinhos, duro ou médio, às vezes com uma força que o paciente executa na escovação com a finalidade de querer caprichar, ele pode executar uma escovação traumática e ele pode causar uma retração gengival, que é quando a gengiva ela desloca um pouquinho do lugar e passa a expor a raiz. E a pasta de dente, a gente também tem que ter uma preocupação na escolha? Não, a pasta de dente não. Todas que estão no mercado, todas atendem às nossas necessidades. O que deve ficar atento mesmo é só na técnica da escovação e na frequência também. Porque às vezes a pessoa até escova 3 vezes ao dia, mas executa a técnica de forma incorreta, ou executa a técnica de forma até adequada, corretinho, mas não escova 3 vezes ao dia, que é o que nós preconizamos, no mínimo 3 vezes. E também continuar indo no dentista, né? E sempre Exatamente. ao consultório. Laércio, eu queria te agradecer muito e te parabenizar mais uma vez pelo seu dia. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço e queria aproveitar para parabenizar todos os colegas, né, cirurgiões dentistas, em especial os daqui de Ouro Preto, né, do município de Ouro Preto. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado, eu. O Bem Viver fica por aqui, mas semana que vem tem mais programa e a gente se vê. Até lá!